era a estrutura básica que a maioria dos VPS fornece. A gente tinha dois servidores, né? Um com o banco de dados e outro com a aplicação. Não tinha redundância, não tinha muitos, digamos assim, escalabilidade, né? Nada disso. A gente tinha que escalar pelo pico, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil de você medir, né? Mesmo a gente tendo clientes, né, mapeados, né, isso muda durante o dia, durante a semana, né? Tem dias que usa mais sistema, tem dias que usa menos, né? Agora eu preciso de mais servidores, né? Não existia essa possibilidade, né? Você tinha aquele servidor lá com aquele tanto de memória, com aquele tanto de processador, né? Então esse era um problema, né? Tu não conseguia escalar como você consegue fazer numa nuvem, por exemplo. Preciso mais memória. Abre um chamado, espera o pessoal resolver, né? Não adianta nada, né? Abre um chamado e o pessoal, pela plataforma lá, fazia essa alteração. Eu quero aumentar 4 GB de RAM, por exemplo. Né? Tu não conseguia fazer isso por aqui na empresa. Né? Tu dependia de abrir um chamado e alguém ia fazer lá. Né? O problema dos clientes é que, às vezes, caía o VPS. Né? Aparentemente, o servidor estava rodando, mas simplesmente caía os servidores. Na verdade, a ideia já era de algum tempo, né? A gente já tinha até pegado algumas consultorias. Alguns disseram que era muito caro, que não valia a pena, que era difícil, que não compensava, né? A gota da água, digamos que foi a questão de os clientes ficarem sem sistema, né? Um dia que ficou quase 4 horas durante uma tarde sem sistema. E eu comecei atrás, e daí que eu achei o treinamento e meio que por conta eu comecei a fazer, né? Daí quando aconteceu isso eu já estava meio preparado, né? Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para colocar suas aplicações em nuvem e ter mais disponibilidade nos seus sistemas. E hoje a gente vai bater um papo com o Edson e vai estudar um pouco, dar uma analisada na trajetória dele, quais os problemas que ele tinha, quais os desafios que ele teve para migrar sua aplicação para a nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. O meu é Leandro Porciúncula. O meu é Edson Estrapazão. Fala, Edson. Tudo certo, Edson? Beleza? Tudo Bom, certo. ele é aluno, né, do programa de especialização em AWS e a gente vai entender um pouco como é que foi essa tua trajetória para a nuvem. Ô Edson, vamos começar assim, ó, do basicão. Como era a tua estrutura antes de tu conhecer a computação em nuvem? O que tu usava, que tipo de servidor, como que era isso? Então, antes de migrar para a AWS, era a estrutura básica que a maioria dos VPS fornece. A gente tinha dois servidores, né? Um com o banco de dados e outro com a aplicação. Não tinha redundância, não tinha muitos, digamos assim, escalabilidade, né? Nada disso. Né? Tá, e tu usava VPS, então. Isso aí. E quais os problemas que vocês tinham, sendo assim? O mais básico é aquele negócio, né? A gente tinha que escalar pelo pico, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil de você medir, né? Mesmo a gente tendo clientes, né, mapeados, né? Não é uma plataforma aberta que qualquer um acessa, se cadastra, tal, scroller, a gente sabe que isso muda durante o dia, durante a semana, né? Tem dias que usa mais sistema, tem dias que usa menos, né? Então, esse era um problema, né? Tu não conseguia escalar como você consegue fazer numa nuvem, por exemplo. Mas quando tu fala escalar, o que é assim exatamente? Escalar recurso mesmo, né? Agora eu preciso de mais servidores, né? Não existia essa possibilidade, né? Você tinha aquele servidor lá com aquele tanto de memória, com aquele tanto de processador, né? Preciso mais memória. Abre um chamado, espera o pessoal resolver, né? Quer dizer, não adianta nada, né? E quando tu precisava fazer essa mudança, tu tinha que mudar no teu VPS mesmo. Isso, abrir um chamado e o pessoal pela plataforma lá fazia essa alteração. Eu quero aumentar 4 GB de RAM, por exemplo. Né? Tu não conseguia fazer isso por aqui na empresa. Né? Tu dependia de abrir um chamado e alguém ia fazer lá. Né? Tá, isso causava problema, mas quando vocês usavam essa estrutura aí em VPS, os teus clientes tinham algum problema? O problema dos clientes é esse segundo
é o segundo caso, né? Que às vezes caía o VPS, né? Aparentemente o servidor estava rodando, mas simplesmente caía os servidores. Caía e a galera ficava sem acesso. Sem acesso. Cara, conta um pouquinho como é que é, o que que é a tua aplicação, como é que ela funciona hoje, o que que faz essa aplicação. Hoje a gente tem uma aplicação, eu trabalho na SGI Sistemas, né? A gente tem uma aplicação de varejo, né? Aplicação comercial. Hoje ela é totalmente voltada na nuvem, né? Ela atende basicamente redes de móveis elétricos, né? Hoje a gente tem perto de 200 clientes, né? Esses clientes têm várias filiais, cada um, né? Tem alguns milhares de usuários, acho que já está perto de milhar de usuários, né? Não é um sistema muito complexo, assim, a nível de infra, né? É tranquilo, né? Hoje a gente usa Postgres como banco de dados e Ruby on Rails como linguagem. Basicamente é isso. E o que motivou vocês a procurar computação em nuvem? A gota da água, digamos que foi a questão de os clientes ficarem sem sistema, né? Um dia que ficou quase 4 horas durante uma tarde sem sistema. E caiu o servidor. Caiu e o negócio ficou parado 4 horas. Parece que deu um problema de storage lá no VPS. E isso aí era frequente? Como é que funcionava? No início até que não era difícil de acontecer, mas tipo, logo antes da gente migrar ali, aconteceu em 60 dias várias vezes, né? De ficar 1 hora, 20 minutos, até que esse dia aí foi a gota da água, né? Nessa época eu já estava fazendo o curso da Cloud Treinamentos, né? E já tinha até começado algumas conversas com o Leandro sobre a planejar essa migração, né? Feito alguns testes, né? Mas eu estava no início, eu estava no quarto módulo, acho que era quinto. Só que daí esse dia aí, quando aconteceu isso, ficar 4 horas, a gente teve que adiantar o planejamento. Teve que migrar as pressas. Porque na verdade começou a dar problema e vocês já começaram a pensar em fazer essa mudança antes. Isso. Na verdade, a ideia já era de algum tempo, né? A gente já tinha até pegado algumas consultorias. Alguns disseram que era muito caro, que não valia a pena, que era difícil, que não compensava, né? E eu comecei a ir atrás, e daí que eu achei o treinamento e meio que por conta eu comecei a fazer, né? Daí quando aconteceu isso, eu já estava meio preparado, né, para assumir a bronca. Daí o Leandro colaborou um monte na época para adiantar um pouco, né, o que eu faltaria no caso, né, do treinamento ainda para migrar, e isso aconteceu no começo de novembro, e daí no final de novembro a gente migrou para nuvem. Pô, foi às pressas mesmo, né? Um mês já foi. Deu tempo só de aprender mais algumas coisas e meio que planejar como é que a gente ia fazer a virada, né? A data que ia fazer isso, né? E daí a gente fez. Show. Ô, cara, e me diz uma coisa, como é que tá hoje a tua estrutura dentro da AWS? Se puder dizer, assim, os serviços que tu usa e como é que tá distribuído os teus servidores? Certo. Voltando um pouquinho para trás, então, quando a gente migrou praticamente como o VPS, né? Como foi as pressas, né? O planejamento era fazer algumas alterações na aplicação para conseguir colocar horizontal, tudo isso, né? Só que a gente migrou, criou o banco, daí a gente já foi para a RDS e colocou o multi-AZ. Então aí a gente já ganhou muita coisa, né? A gente não tinha redundância de banco. Colocou um servidor da aplicação e migramos a aplicação para lá. E a gente começou a estudar o que devia melhorar, né? Que a aplicação ela pode se comportar diferente na nuvem do que no VPS, né? Então a gente sabe de várias melhorias que a gente tem que fazer, né? Então a primeira coisa foi fazer o quê? É alterar a aplicação para poder escalar horizontal, né? Não adiantava nada ir para a nuvem, ter que contratar um servidorzão lá para atender o dia e à noite ele ficava ocioso, né?
Então, isso já foi logo depois, a gente conseguiu fazer, porque como a aplicação ela já surgiu para rodar online, digamos assim, na nuvem, ela já tinha uma estrutura praticamente compatível, né? Então, a primeira coisa foi rodar horizontal. Então, esse passo aí, eu acho que 2 meses depois já estava rodando. Então, a gente estava no RDS, Multi-AZ, já estava com a aplicação em mais de uma AZ, né? Rodando horizontal, com N servidores. Aí a gente não tinha mais problema, aquele problema de escala, né? Se durante o dia precisar 20 servidores, vai subir os 20 automático. Né? Então, hoje a gente tem o RDS, a gente usa o Autoscale, usa o Load Balance, usa o Elastic Cache, né? A gente tem a aplicação, daí depois a gente ainda quebrou essa aplicação, tipo, separamos, o que é relatório vai para um servidor, o que é processos, por exemplo, que eles são demorados, mas não usam recurso. Vamos dar um exemplo, que é autorizar a nota no Cefaz. Eu dependo de um web service responder, né? Algumas coisas assim a gente separou. Então, tem o que a aplicação responde, relatório cai num servidor separado. Se alguém tirar um relatório lá e der algum problema, não vai interferir em nada na aplicação. Se você faz demorar para responder, tá numa fila separada, aguardando. Então, hoje eu trabalho com 3 autoscale, praticamente. Cada um atende uma parte da aplicação. Aí hoje acabou o problema, então, de escala total, né? Quase tudo. Ainda tem o banco que a gente sabe que não dá de escalar horizontal, né? Agora, o próximo passo que vai ocorrer agora, nos próximos meses, é a migração para o Aurora Serverless. Então, isso a gente já está planejando, a gente está testando já algumas coisas, já testei migração, tudo para ver quanto tempo demora, como se comporta, né? E daí eu acho que vai ficar totalmente horizontal, né? Como a nossa demanda é bastante horário comercial, então à noite o serviço não pode ficar fora, mas a demanda é muito inferior, né? Depois das 7 da noite até as 7 da manhã, 8 da manhã. Esse processo de migração de vocês, então, a ideia foi, no início, migrou como estava praticamente no VPS, né? Você só separar. Tinha que ser sair era uma armadilha para os clientes aquilo, né? Então a gente teve que migrar como estava funcionando, né? 2 servidores, valeu. Só para garantir, só para usar a estrutura da nuvem, né? Por ter os servidores melhor. E depois disso vocês foram fazendo as alterações na aplicação e melhorando esse processo. Essa infraestrutura. Show. Por exemplo, no VPS, imagem estava dentro do banco, né? Agora elas estão lá no S3, né? Que já tem backup, tem tudo automatizado. Legal, você vai também tudo para um serviço de armazenamento. Isso, a gente foi... E daí a gente foi migrando outras coisas, por exemplo, backup, a gente faz backup da empresa, que antes era feito em fita, a gente migrou já tudo para AWS, né? E vai usando outros serviços, né? Claro, aquele monte de coisa lá, né, velho? Ambiente de teste, por exemplo, né? Precisa de um servidor para fazer testar tal coisa, né? Agora facilita muito esse tipo de coisa. Não precisa ficar saindo correndo atrás de máquina ou comprar uma máquina, né? Vai lá, cria a máquina, testa, termina e tá tudo certo. Hoje a aplicação de vocês, o desenvolvimento, como é que vocês fazem para fazer esses testes de desenvolvimento? Vocês usam a nuvem ou testam localmente? Tem alguns testes locais, mas a equipe de teste mesmo, ela trabalha direto na nuvem. Criado um ambiente para eles fazerem isso lá. Show. E antes, como é que vocês faziam isso? Antes era testado aqui local, daí tinha servidores de teste aqui, né? Ô Edson, depois que tu migrou, a tua aplicação caiu por algum problema de infraestrutura? Não. Quanto tempo vocês estão aí sem queda na aplicação? Desde que quanto tempo faz que migrou definitivamente aí, hoje, né? Quanto tempo faz que tu fez isso? E quanto tempo que está rodando aí sem queda nenhuma? Faz quase uns 3 anos, né, que a gente fez a migração. Se teve queda, não foi a questão de infra, né? Foi alguma manutenção que a gente fez, né? Mas a questão de infra é bem tranquila porque você pode interferir rapidamente, né? Se deu um problema no servidor, tu vai lá e o autoscale mesmo resolve isso, né? Termina e coloca outro, né?
A gente tá... Um negócio que eu não comentei, faz uns 3 meses que a gente tá usando instância Spot também, né? Então a gente automatizou pela plataforma da AWS mesmo, não tá usando nenhum software, né? Tem alguns softwares de terceiros que fazem esse controle do Spot, né? Eu coloquei tudo pela plataforma mesmo lá e tá funcionando bem bacana, né? Dá uma redução muito boa de custo também, isso aí. Como a gente usa só durante o dia, né? Ô, Edson, e como é que foi o feedback dos clientes depois que fez a migração? Na verdade, os clientes, eles não querem que o sistema caia, né? Até na venda, o core é disso, né? Os caras pedir, tá, mas qual que é a garantia que o sistema está sempre no ar e coisa, né? Então, a AWS ajudou nesse sentido também. Quando tu fala que está na AWS, os clientes que têm um pouco mais de conhecimento já dizem, então, a gente tá bem servido de infra, né? Então, isso ajudou bastante também. A própria questão na parte de vendas. Legal. E os clientes anteriores? Porque teve uns que passaram uns perrengues aí com vocês, né? Por causa dessa queda aí e tal, né? E esses caras deram algum feedback, alguma coisa assim depois? Sim, quem era acostumado, quem teve como comparar, né? A questão da agilidade, né? Do sistema rodou muito mais rápido na AWS, né? E o que é curioso, com menos recurso, né? Com menos recurso? Com menos recurso, mesmo estando na Virgínia, é mais rápido, né? Antes do VPS era onde? Era em São Paulo a localização, ele estava em São Paulo. São Paulo e Curitiba, né? São Paulo e Curitiba. O Curitiba era para ser digamos assim, o backup dele, né? Mas o dia que precisou não deu certo. Era backup, só que não. Backup é sempre assim. Não, mas eu tive a experiência de usar o multi-AZ do RDS na Amazon. No meio do dia aconteceu. Isso deu problema no servidor, ele nem sabe que deu problema, mas enfim, ele fez a migração, né? Tudo automático e 2, 3 minutinhos a aplicação estava no ar sem notar praticamente. O outro já sumiu e... Feio. Ele fez o failover lá, a gente só viu que deu uma travada assim, né? Esse é um dia que dá a dizer, né? Que a aplicação caiu, mas na verdade ele fez o failover, desconectou, conectou de novo e tá. Sim, ele dá aquela quedinha de 1 minuto ali, né? Só para alterar a conexão e foi embora. Vai embora. Então, tipo, você não tem multi-AZ uma hora dessa, mesmo estando na AWS, você ia ter um problema, né? Com certeza não ia ser 2 minutos o tempo que você ia estar fora. Né? Dependendo do problema, o cara ia ter que restaurar um backup, subir de novo, ia demorar aí, sei lá, às vezes uns 20 minutos, né? O pessoal diz, mas é caro esse multi-AZ, né? Mas numa hora dessa você vê que ele é barato, né? Porque ele funciona, né? Caro é ficar com o sistema 4 horas fora, né, cara? É isso aí, é caro. Graças a Deus aqui não tem esse problema, não. A direção é bem mente aberta nesse sentido, né? Precisa de recurso, não fique se preocupando em economizar $10 aqui, 20 ali, né? Interessante a aplicação tá no ar. Né? Que caiu é aquela história, né? Propaganda boa quase ninguém faz, né? Agora, se o sistema cair, o cliente vai reclamar e vai passar para frente, é aquela história, né? É aquele negócio que o barato sai caro, né? Às vezes o cara quer economizar, como tu falou, 10, 15, 20 dólares aí e acaba perdendo muito mais quando o cara começa a perder cliente. Nesse sentido é muito tranquilo, né? Daí vamos ver. Os testes preliminares com a Aurora é interessante, né? Isso vai trazer uma redução de custo grande para nós na questão do banco. Que hoje é o que mais invulta na conta da AWS é o banco. Como não tem como escalar, né? Sim, né? Tu já tem que manter um banco mais robusto, né? A gente mantém pelo pico, né? Claro, tipo, datas a gente consegue manejar, né? Tipo, no meio do dia fica complicado de sair lá e subir, né? Um servidor maior, né? Mesmo que vai ter uma quedinha de 1, 2 minutos só por causa do multi-AZ, mas
já não é uma boa prática, uma boa prática com o cliente, né? Tipo, a Black Friday, final de ano, então a gente se organiza, né? A gente já sabe, esses dias aí a demanda a gente sabe que vai ser maior. Então tu vai lá, coloca sobre demanda um servidor maior e tudo tranquilo, né? Tu faz na manutenção de madrugada, ninguém nota nada. E em relação ao custo, tu falou aí que se tu comparar mais ou menos o que tu pagava antes naquele, se bem que faz tanto tempo, né? Mas tu pagava mais ou menos naqueles 2 VPS que tu tinha, eram 2, né? Com o que tu paga hoje. A diferença é muito grande? Como é que tá essa relação? Na verdade, hoje não dá mais de comparar porque a gente já triplicou os clientes, quadriplicou, né? Mas na época a gente gastou menos. A gente teve uma redução nos 30, acho que 20, 30%. Cara, 20, 30% menos do que o VPS. Uhum. Porque como a aplicação rodou melhor com menos recursos, né? A gente sabe que é tudo com SSD, rede de alta velocidade, né? A gente pode rodar com máquinas inferiores. O banco, para ter uma ideia, a gente colocou metade dos recursos. Cara, uma máquina com a metade de recursos que tu tinha antes. Porra, que massa. Então, é outro recurso, né? É outro hardware. Não adianta, às vezes, a galera quer comparar a configuração, mas eu sempre falo, o hardware é outro. Tem coisa que não tem como tu comparar, eu acho, né? Tipo, tu comparar VPS com nuvem, são coisas totalmente diferentes. Eu vejo muita gente comparando isso aí. Hoje daí tu pega as M5, as R5, né? Com um disco muito rápido, né? Então, tecnologia que eu não sei se tu vai encontrar em algum VPS, né? Porque eles sempre estão na frente, né, nesse quesito. Com certeza. Ô, Edson, e o que tu vê, assim, na tua visão, que isso trouxe, se tu pudesse dizer os benefícios, os maiores benefícios que isso trouxe para a empresa, o que tu acha que seria? Eu acho que abriu algumas portas, né, a nível de desenvolvimento mesmo, né, que facilita. Tem coisas novas que você pode usar dentro da AWS, né, pegando a parte de IA ali, vamos pegar a parte de serviços mesmo, né, de aplicação sem servidor lá, os serverless, né, por exemplo. A gente tem como trabalhar com isso. Hoje a gente usa algumas coisas do Lambda, por exemplo, né, mas teria mais coisas que a gente poderia aproveitar nesse sentido, né. Então, facilita a evolução, né, que tem uma gama de ferramentas disponíveis dentro da plataforma, é impressionante. Todo dia tem coisa nova. Bom, sobre disponibilidade, então, nem se fala. Não, nem se fala, né? Essa questão digamos, é uma coisa trivial, né? Quando tu vai para a nuvem, né? E antes, se você fosse pensar em fazer algo parecido, né? Como escalar horizontal, banco multi-AZ, tu ia ter um trabalho gigantesco para fazer isso aí manualmente, né? E fora que, imagina, se o teu custo sem isso aí, com VPS, já era alto, imagina tu pensar em duplicar tudo aquilo, qual vai ser o custo disso, né? Só o custo de infra seria, digamos, o dobro, né? Mas o custo de criar todas essas coisas, criar um multi-AZ, replicar um banco, né, do jeito que é aí, fazer failover, fazer um balanceador de carga, né? Não tem... O custo seria... Para implementar isso seria muito grande, né? Provavelmente maior do que o próprio custo da infra, né? E não é moleza você fazer um negócio desse, né? Imagina fazer tudo na mão, tá louco. Não, e como tipo assim, agora fazer multi-AZ, né, num VPS, tu ia ter que pegar um VPS que o cara tivesse 2 data centers, né, pelo menos, e conseguir aplicar isso aí em data centers e que funcionasse essa replicação, né? Redundância de link, de prédio, né? Não adiantava nada fazer um multi-AZ dentro da mesma infra ali, né? Tem que ser outro prédio, tudo.
Show. Então, E para ti, assim, cara, como profissional, o que tu vê que te trouxe? na verdade, abre algumas portas, né? Facilita a vida. Aquela ideia no começo, é difícil de aprender, é difícil de fazer isso, fazer aquilo, né? Na verdade, tu vê que tu consegue fazer umas coisas que antes tu nem pensava em fazer de uma maneira, digamos assim, até simples, né? Claro, você tem que estudar um pouco, né? Tem que ir atrás, ver como é que funciona, fazer teste, né? Mas se você tivesse que implementar na mão, acho que seria muito mais complicado, né? Então, profissionalmente, ajuda bastante, né? Hoje tu vê que como é que fica assim a questão de, se fosse pensar o trabalho que tu tinha antes, o trabalho que tu tem agora, com relação a tempo? Na verdade, assim, eu não sou de infra, né? Eu sou de dev. Então, a gente tem um outro sistema, né? Um sistema legado, né? Que tem vários clientes utilizando. Eu fiz esse curso que em paralelo, né? Esse aprendizado da AWS foi em paralelo às atividades que eu faço aqui, né? Então, eu continuo ainda na parte de dev, né? E a gente cuida da parte da AWS também, né? O pessoal de dev aqui do sistema novo, digamos, foi envolvido também, né? Eles fazem algumas coisas, né? Tipo, code deploy, essas coisas, ligar, subir máquina, né? Eles fazem várias coisas, né? Eu tô aqui para dar aporte, né? Precisa de alguma coisa nova, né? Mas facilitou bastante, né? Tem vários desenvolvedores que acham que, putz, mas a AWS é coisa de quem é de infra, né? Então, Eu acho que não, cara. Não precisa ser de infra, né? Pode ser que ajude, né? Se o cara seja de infra, vai facilitar algumas coisas, né? Mas não necessariamente, né? Precisa ser de infra para você... Porque não tem muito segredo mesmo, né? mas o que dá de tranquilidade, né, cara, ter uma infraestrutura que não preocupe, né? Sim. Tá na tua mão, né? Tu não depende de abrir um chamado, mandar um e-mail, ligar para alguém que eu preciso de mais memória, né? Não, não cabe mais, né? Na verdade, a ideia era que a aplicação já tivesse nascido na AWS, né? Mas por algumas questões de consultoria, que era caro, falta de conhecimento, né? Daí o sistema iniciou sem ser na AWS, né? Mas se tivesse nascido lá, né, bem provável que teria várias coisas que tinham sido feitas diferentes já, né? Ou que não precisaria ter sido refeito, né? Já teria ganho aí tempo, né? Nem Momento. Tu falou de consultoria. Que tipo de problema teve qual foi a consultoria? Tentou contratar uma consultoria para migrar isso aí para nuvem? Como é que foi? Não, a gente contratou uma consultoria, na verdade, de desenvolvimento, né, no começo, lá para pegar alguns atalhos aqui na questão da aplicação em si, né? E a AWS veio meio de carona naquela época. E o pessoal da consultoria, que, digamos assim, taxou essa que seria da forma que estava a aplicação, ia ser pago um horror, que não sei o quê, né? Sei como é que é isso. Eles, com a forma que, depois de ter desenvolvido, eles falaram que se migrassem daquela forma, ficaria muito caro. Isso. E, na verdade, eles questionaram a parte da questão de tráfego de dados, né? Só que não deu praticamente nada de tráfego. O que tem, Não. o que tem de gente, cara, que tem medo porque a AWS cobra o tráfego. Todo mundo se apavora com isso. Mas o que eu falo pra galera é o seguinte, os caras cobram o tráfego, mas te liberam o tráfego. Pior é tu pegar um VPS que os caras não cobram, mas te limitam, né? Sim, então... hoje a gente paga algum tráfego, por exemplo, tem o load balancer, né, normal, mas é muito barato. Aí, como você está em multi-AZ, né, então, alguns servidores não estão na mesma AZ do banco, né, então tu paga um pouco de tráfego aí. Mas é muito pouco, né. Hoje o tráfego maior que eu pago é porque a gente faz um backup secundário, né,
separado por cliente, tudo certinho. E eu transfiro isso da Virgínia para Oracle. O maior tráfego é para jogar esse backup para outra região. Mas da aplicação mesmo, não dá $100, nunca. De todo o tráfego da aplicação não dá isso aí. Isso. Negócio bem tranquilo. Né? Show. Pô, legal, cara. Legal, cara. Então, hoje, o que a gente percebe, assim, até com outros alunos que a gente conversa, a galera fala que, pô, cara, só o fato de tu não estar dormindo preocupado, né? E, pô, saber que amanhã tu vai acordar e as coisas vão estar funcionando, isso já é um baita de um benefício, assim, né? Para pessoa, né, para as pessoas. Com certeza. Automatizar as coisas, né? De noite só vai ter um servidor, 2 servidores, né? O banco. De manhã ele vai escalar isso automático, não precisa estar se preocupando, né? Então, é outro nível de controle que você tem, né? Fica quantos servidores rodando durante o dia, mais ou menos? Tem dias que chega a 20. 20 servidores? Uhum. Na Black Friday chegou a 26, 28, acho que foi. Mas é aquela, né? Eu escalei aquele período, né? Pronto. Pagou por servidores naquele período, já era. E aí, Metade deles spot, 40%, 50% spot. Show. e aí, Tudo automatizado. como é que tu faria isso se não fosse a nuvem, né? O que tu faria nessa hora? Ia ter que ligar uma semana antes, abrir um chamado, tal dia você escala o servidor lá, aumenta a memória dele em tanto por cento, né? Não cabe mais, né? Aí tu fica imaginando o que acontece lá dentro, né? O cara abrindo a máquina e botando os pedacinhos de memória. Uma escala automática. Nem tão automática. Assim. Tá louco? Não, tô zoando. É outra vida, né? Show. É outra vida. A gente olha pra trás e pensa assim, parece que o outro é coisa do passado, né? Sim. Não tem mais como voltar no negócio desse. Eu falo pra ela, eu nunca vi ninguém sair da nuvem. Os clientes estão vindo, né, cara? Toda hora tá entrando novos usuários, novos clientes, né? Então, tu não precisa se preocupar com isso, né? Tu se preocupa numa questão mais macro, né? O banco de dados, por exemplo, né? Eu tenho que dimensionar ele daqui tanto tempo, né? Agora, não precisa se preocupar toda hora, né? Vai entrar um cliente agora, meu Deus, o que vamos fazer? Tem que ligar lá, será que vai dar conta esse servidor? Né? E a ideia de ir pro Aurora Service é se livrar dessa questão do banco também, né? Daí escala como precisa. Né? Sim, daí ele escala para ti, tu não te preocupa mais nem com instância de banco de dados. Instância de banco de dados. Né? Tô eu aqui falando no meio de 2 especialistas, né? Mas então, só que como assim o Aurora escala? O Aurora ele tem uma função de ele tem uma configuração de serverless, né? Que é um banco de dados sem servidor. Hoje, com o RDS, tu ainda tem um servidor, tu ainda tem uma instância, né? Tu escolhe a configuração dela. Quando tu fala de serverless, tu não escolhe mais a configuração de instância. Ele vai escalar aquilo ali para ti conforme tu configurar. Entendi. Aí ele escala automático. Ele escala automático. Se tiver mais demanda, ele vai aumentando. Isso aí. Ele controla pelo que a AWS chama de Unity, né? Então, a configuração mínima é 2 vCPU, 4 GB, né? Conforme vai entrando demanda de conexão de banco, ele vai escalando para 4, 6, 8, vai indo. Beleza, hein? Daí acabou a preocupação total. Daí o próximo passo é esse, né? O céu é o limite, né? Show de bola. Se tivesse alguma coisa mais para falar aí para essa galera que tá meio em dúvida se usa computação em nuvem, se não usa, e por todos esses medos que tu falou que às vezes o cara tem, que acha que é caro,
e acha que não funciona, acha que não é seguro. O que tu falaria aí para essa galera? Eu acho que estão perdendo, as pessoas estão perdendo tempo com algumas coisas, né? Mesmo porque a AWS está lá para testar, né? Você pode testar sem custo, inclusive, né? Então, a questão do medo, a falta de conhecimento traz isso, né? Como eu trouxe para mim e para outras pessoas aqui, né? Mas a partir do momento que você conhece um pouco e você vê os benefícios que você tem e digamos assim, o fato de você não precisar se preocupar com muita coisa que você tem que se preocupar hoje, não dá para mensurar, né, o ganho que isso traz. E depois que tu tá ali, tu não tem mais muita preocupação, se entrar mais 200 clientes amanhã, né? Tu vai ali, muda algumas configurações, você controla isso, né? Tu não depende de outra pessoa. É confiável, né? O serviço confiável. Como eu tive a prova de ver a questão do multi-AZ, né? É um negócio que tá ali e funciona. A hora que você precisa, ele vai fazer o failover e vai funcionar, né? Não aquelas redundâncias que você, a hora que precisa, aí não tem, né? Esse que é o maior ganho, né? É você conseguir se servir de algumas coisas, né? E não depender de um ou de outro, né? Para fazer por você. Né? Valeu, Edson. Muito obrigado, cara. E eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição. E esse foi mais um podcast Bora para Cloud. Esse podcast aí vai estar disponível no Spotify, nas redes sociais, YouTube, Instagram e por aí vai. Em todas as plataformas de podcast do mundo. Não é em todas. Tem algumas que não. Valeu, pessoal. Edson. Obrigadão, hein? Valeu, cara. Abração.